já sabe que esse é o seu Redescobrindo Sua Bíblia. Hoje nós vamos redescobrir o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é o mais curto dos evangelhos e provavelmente o primeiro a ser escrito. Contém o registro mais vívido, breve e objetivo dos 4 evangelistas. Neste evangelho, Jesus é visto não como rei, mas como servo. Rei e servo são, humanamente falando, posições opostas, mas de acordo com o ponto de vista divino, eles se complementam e se fundem perfeitamente na pessoa do Filho de Deus. Jesus é o rei que serve. Endereçado aos romanos, cujo lema era poder, o Evangelho de Marcos mostra a onipotência de Deus por meio dos milagres de Jesus, confirmando assim a sua reivindicação de Filho de Deus. Jesus é apresentado como aquele que tem poder sobre todas as coisas: a tempestade, os demônios, as enfermidades e a morte. Os romanos eram muito diferentes dos judeus, sendo práticos e pragmáticos. Exatamente por isso, este evangelho é caracterizado pela ação e pela rapidez. As narrativas se sucedem rapidamente de um episódio para outro. Já no primeiro capítulo, temos registrado um grande número de eventos: o ministério de João Batista, o batismo de Jesus, a sua tentação, o princípio do ministério do Messias, a chamada de alguns discípulos, a sua prática de oração expulsando demônios de um homem, além de 2 milagres e muitas curas. As palavras logo e imediatamente são utilizadas dezenas de vezes no livro, e o próprio evangelho rapidamente chega ao seu fim. O objetivo de Marcos é mostrar Jesus como Filho de Deus. O evangelho começa da seguinte forma: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos 1. Deus dá testemunho de Jesus como sendo seu Filho amado em batismo, no capítulo 1, no verso 11, e na transfiguração, no capítulo 9, verso 7. Os demônios o identificam como Filho de Deus, no capítulo 1, verso 24, 3, 11 e 5, 7. O último homem a falar neste evangelho é um centurião romano que confessa aos pés da cruz: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus, no capítulo 15, verso 39. Contudo, Marcos não o descreve como um super-homem. Ele registra que Jesus sente compaixão, tristeza, desapontamento, indignação, ira, espanto, fome e cansaço. Em nenhum outro evangelho a humanidade de Jesus é retratada de forma tão intensa. Além disso, Marcos também realça o seu sofrimento e as perseguições que seus seguidores irão enfrentar, ou seja, a cruz e o discipulado. Assim como Mateus, a transfiguração de Jesus é o ponto alto deste evangelho. É interessante observar que na conclusão deste acontecimento, Mateus enfatiza a questão do reino e Marcos acrescenta a expressão com poder. Marcos é o sobrenome de João Marcos, cooperador dos apóstolos Pedro e Paulo. O personagem principal do livro de Marcos é Jesus. Os locais principais são a região da Galileia e Jerusalém. A data provável é 50 a 55 depois de Cristo. As palavras-chave são serviço, imediatamente ou logo. E o tema deste livro é Jesus, o servo poderoso de Deus. Todas as informações, onde que estão? Neste livro que dá tema à nossa série, Redescobrindo Sua Bíblia. O autor é o pastor André Coelho. Você pode adquirir este livro, que é rico numa linguagem acessível, gráficos, mapas, e ele trata sobre todos os livros da Bíblia, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Se você já está acompanhando essa nossa série desde o princípio, eu te convido a continuar conosco. Se você está chegando agora, então volta no meu canal no YouTube, revisita todos os livros até aqui, e eu tenho certeza que esse conteúdo vai abençoar você poderosamente, te auxiliando a compreender ainda melhor as Escrituras Sagradas. Até o próximo Redescobrindo Sua Bíblia.
Até lá, se Deus quiser.